Olá, tudo bem? Como vão vocês? Então, nós vamos hoje novamente para mais uma aula de nutrição, para mais uma aula dentro do entendimento de todo o nosso sistema digestivo humano, tá? Então, nós vamos falar da faringe. Eu já falei aqui para vocês na aula anterior que a faringe ela também faz parte do processo respiratório. Então, ela tem dupla função dentro do nosso organismo, né? Então, é um órgão que faz parte tanto do sistema digestório como do sistema respiratório humano. E sua função é a de conduzir o bolo alimentar da cavidade oral, do esôfago, né, no movimento de deglutição iniciado pela língua. Então a língua manda para a faringe, manda para o esôfago o bolo alimentar e através de contrações ou de um pulso de contração, esse bolo alimentar vai descendo até atingir o nosso estômago, né? Tá? Então nós temos a nasofaringe, que é a parte da faringe que está mais ligada ao sistema respiratório. Nós temos a orofaringe, que é a parte onde a gente produz o som, né? Nós temos aqui a epiglote, né? Ou a glote, né? E a inserção da língua. E nós temos a laringofaringe, que é a parte mais interior, mais profunda, que se liga ao esôfago, tá? Então são as três partes da faringe. O esôfago é um tubo muscular, então é um tubo grande, que daí eu falei para vocês que a faringe, através da língua, através da faringe, através de movimentos de contração, leva o bolo alimentar até o esôfago. E também no esôfago, por meio desses movimentos de contração, né, vão levar o bolo alimentar até o estômago. Então, a musculatura esofágica apresenta ondas de contrações involuntárias. Então, eu estou aqui conversando com vocês, eu estou produzindo saliva, eu estou engolindo ou deglutindo essa saliva e automaticamente, através de movimentos involuntários, o meu esôfago está contraindo e mandando o líquido, né? Ou se tivesse um alimento aqui, mandando esse alimento para o estômago, tá? Impulsionando então o bolo alimentar mais rapidamente até o estômago. Os movimentos peristálticos ocorrem ao longo de todo esse tubo digestivo, né, o digestório. Então, esses movimentos peristálticos involuntários, por que involuntários? Não depende da gente, não é que nem um músculo de uma mão, de um membro, de um braço ou da cabeça que a gente fala assim, dobra a mão e a mão dobra. Agora estica a mão e a mão estica. Abre os dedos e os dedos abrem. Dobre a cabeça e a cabeça dobra. Isso são movimentos musculares voluntários que nós promovemos. Os involuntários, como o do esôfago, da faringe, do estômago, do coração, do pulmão, nós não temos o controle sobre eles, né? Algumas pessoas que meditam, alguns yogis, algumas pessoas dizem que essas pessoas têm um certo controle sobre esses movimentos, por isso elas conseguem permanecer por mais tempo imóveis, conseguem controlar a batida do coração, conseguem controlar os movimentos respiratórios, digestivos, mas isso é uma exceção, isso é um treinamento, né? Normalmente, não, tá? No esôfago ainda, então nós temos a porção inferior do esôfago, então aquela lá embaixo, se unindo com o estômago, onde há uma válvula muscular chamada esfíncter esofágico, né? Então nós temos aqui
o esfíncter esofágico, que impede que esse suco digestivo dentro do estômago volte para o esôfago, né? Nós temos também o músculo do diafragma, que favorece essas contrações, né? Então, fecha ou abre o esôfago, tá certo? Aberto, refluxo. Então, quando algumas pessoas têm um refluxo, por exemplo, quando aquele arroto, ou às vezes vem e volta o alimento, né? Ou às vezes, mesmo quando a gente vomita, significa que existe este movimento de refluxo. E aí o esfíncter inferior que está unindo o estômago, aí com a força do músculo diafragma, ele fica aberto e o alimento pode voltar, né? Então aqui dentro do estômago nós temos a chegada do bolo alimentar e uma série de sucos digestivos que vão digerir este bolo alimentar, né? Mais uma fase da digestão do bolo alimentar. A primeira foi na boca, né? Agora aqui nós temos uma fase química, exclusivamente química, de reação de quebra, tá? Na boca nós temos uma fase mecânica, física e química, né? Aqui nós temos química, tá? Então, o esfíncter esofágico que impede o refluxo do conteúdo estomacal ao esôfago. Então, basicamente, ele controla, não deixa voltar, porque senão a gente acaba vomitando, passando mal, tendo refluxo. Algumas pessoas têm refluxo permanente, então o esfíncter não funciona, e aí são pessoas que têm hálitos desagradáveis, né? Porque vem todo o odor desse suco digestivo do estômago, vem pelo esôfago e atinge a boca, né, ou algumas bactérias da boca. Então tem todo um processo aí, né, que normalmente sinaliza um problema de digestão e por isso nós devemos buscar os médicos, tá? Para verificar essa situação. Então, quando o suco do estômago ou suco gástrico alcança o esôfago, provoca uma sensação de queimação, denominada pirose ou azia. Então, o que é essa azia? O que é essa queimação? É que o suco gástrico ele é muito ácido e bem diferente do pH do esôfago. Então, quando esse suco gástrico volta para o esôfago, nós temos essa sensação de queimação, de azia, de algo que está nos incomodando, ardendo, queimando o nosso esôfago. É porque o esfíncter inferior não fechou ou está com algum problema ou alguma coisa que está acontecendo que faz com que haja o refluxo gastroesofágico, tá? Refluxo do estômago para o esôfago, tá? E gera essa sensação de azia, de queimação, de mal-estar, né? Às vezes as pessoas ficam arrotando. Nós ficamos arrotando, eu arroto. Todos nós, isso é comum, tá? Então, olha aqui, nós temos o bolo alimentar, e aí por movimentos peristálticos do esôfago, que é um tubo muscular de aproximadamente 20 centímetros, ele contrai a parte superior do bolo alimentar, fazendo com que esse bolo alimentar desça, né? Ou suba, né? Dependendo se é refluxo, e aí isso faz com que então o movimento do alimento seja engolido ou retorne como refluxo por meio desta situação. Então esse movimento acontece até mesmo quando a gente está de ponta cabeça. Então quando a gente está de ponta cabeça, sim, conseguimos beber água, conseguimos nos alimentar, porque a direção de ingestão ou de deglutição é a mesma, tá? Mais desconfortável, menos agradável, mas vai ser sempre a mesma. A direção de refluxo também vai ser a mesma, tá? E o estômago, então, saímos do esôfago e chegamos no estômago. Então,
passamos pelo esfíncter inferior e chegamos lá no estômago. Caímos numa piscina de suco gástrico, né? Com um pH extremamente ácido, olha lá, em torno de 1,5 a 2, ou seja, queimando. Então você imagina esse ácido queimando, voltando para dentro do teu esôfago e para dentro da tua boca. É muito desagradável. É o órgão digestivo que se situa entre o esôfago e o intestino delgado, né? Então, nós depois vamos falar sobre o intestino delgado. Apresenta inúmeras glândulas que produzem o suco gástrico ou o muco, né? Então, esse suco gástrico, esse líquido que está dentro do estômago, também é chamado de muco, tá? Uma proteína chamada mucina que protege a parede do órgão. Então, nós temos aí dentro do estômago, né? Dentro da parede do estômago, nós temos uma proteína chamada mucina que protege os tecidos do estômago deste ácido, porque é um ácido, pessoal, é um ácido mesmo, é um ácido extremamente forte, tá? E se não tivéssemos essa mucina, se não tivéssemos essa proteína, então nossas paredes e membranas celulares do estômago seriam afetadas ou digeridas por este próprio ácido, tá? O ácido clorídrico, né, o HCl, que faz promove este suco gástrico, esse muco, imagina, ele também digeriria as células, ele não vai digerir os alimentos, né, que são células alimentares de proteínas, de gordura, de fibra, de vegetal, de carboidrato, aminoácidos, hormônios, vitaminas, não vai. Esse ácido clorídrico vai atuar sobre essas moléculas. Também atuaria sobre as células do estômago se não houvesse quem? A mucina, né? Então, suco gástrico, o HCl, tem uma função de manter o pH estomacal ideal para o funcionamento enzimático. Então, é essa a função do HCl, manter o pH bem ácido, bem lá embaixo, né? Além da ação bactericida, então tem uma ação a mais aqui, tá? Além da ação bactericida e desmineralizadora. Então vamos supor, porventura, que o alimento passou pela nossa boca e nele tem uma bactéria que não foi atacada, não foi destruída pelas enzimas. Quais enzimas? Pitialinas da nossa boca, e aí ele chega até o estômago. Lá no estômago, este pH ácido, o ácido clorídrico, tem uma função de destruir estas bactérias, tá? Além de desmineralizar os minerais, os sais minerais. Então, eles quebram os minerais e disponibiliza esses minerais para o organismo, na forma de pequenas ou micromoléculas, tá? Então, amolece estruturas rígidas como escamas, ossos e espinhos. Então, esse ácido clorídrico, esse pH, se porventura nós ingerirmos um pedaço de osso, um pedaço de escama, um pedaço de espinho, lá no nosso estômago, o ácido clorídrico vai dissolver esses minerais, tá? Formados de cálcio aí, ou outras estruturas. Ok? Vamos supor que você está comendo unha de nervoso por causa da prova. Não fique. Estude. Em vez de ficar nervoso, em vez de se preocupar, estude, centralize, concentre e não fique pensando, será que eu vou saber tudo? Será que eu vou me lembrar de tudo? Não se preocupe sobre isso. Apenas estude, apenas foque no estudo, tá? Então vamos supor que um pedacinho de unha, um pedacinho de pelo entrou junto com o nosso bolo alimentar. Então lá no suco gástrico, lá no estômago, eles vão ser desmineralizados, né? Tá? Principalmente a unha. Ou um pedaço de osso, um ossinho de peixe, peixe também às vezes tem osso, ou um espinho do peixe, tá? Ok, então vamos lá. No estômago, a enzima pepsina
responsável pelo início da digestão proteica. Então, proteínas que ainda não foram digeridas ou totalmente quebradas e transformadas em aminoácidos vão sofrer a ação da pepsina. Então, lá na boca nós tínhamos a petialina, ou temos a petialina. Agora, aqui no estômago, nós temos a pepsina, né? A pepsina hidrolisa, ou seja, age, quebra as pontes de hidrogênio, quebra as moléculas de hidrogênio, né? Quebrando as proteínas, né? Em aminoácidos, peptídeos ou grupos aminoácidos polipeptídicos, né? Lembrem que as proteínas, os aminoácidos, são formados pelas riboses, pentoses e bases nitrogenadas. E essas têm uma ligação de ponte de hidrogênio. Então, quando, por ação da pepsina, a proteína hidrolisada, significa que quebra essas pontes de hidrogênio, fazendo o quê? Com que a proteína se transforme em aminoácidos ou poliaminoácidos que vão ser quebrados novamente, tá? Dependendo da sua função. Então, ainda no estômago, porque o estômago é extremamente ácido, né? O muco produzido pelas glândulas gástricas forma uma camada protetora, evitando o contato deste ácido com a parede do estômago. Já falei isso para vocês também, né? Qual que era esse muco? Qual que era essa proteína? A mucina. O que acarretaria em danos às células, como irritações, gastrite ou lesões úlceras. Ok, por algum motivo, por alguma razão, o nosso organismo acaba não produzindo a mucina, ou acaba não produzindo de forma eficiente, ou não é suficiente para conter ou controlar as ações do ácido clorídrico, ou desse ácido gástrico, né? Desse suco gástrico. Ou ele é muito pH, muda um pouquinho o pH, ele se torna muito ácido e ele ataca a mucina, e aí ele começa a fazer irritações estomacais, e muitas vezes causa úlceras. Úlceras, vocês sabem que são feridas, né? Então, feridas dentro da parede celular do estômago. Irritações são gastrites, né? Ites, toda a palavra que tem it, apendicite, amidalite, encefalite, né? Otite, significa dor, significa doença, né? Então, gastrite significa uma irritação, uma doença, uma dor daquele órgão, daquele tecido, tá? Tendinite, bursite, ok? Então, isso tudo significa dor ou doença, tá? Para que a pepsina não destrua as proteínas, então, para que a pepsina não destrua as proteínas das células da parede gástrica, ela é produzida na forma inativa, ou pepsinogênio, que só se torna ativo em pH ácido, tá? Então, a pepsina poderia destruir a proteína. Essa é a função dela, destruir macromoléculas. Mas as proteínas da parede celular ou das células da parede estomacal, que são as mucinas, elas estão num pH diferente, não é um pH ácido, então a proteína fica inativa e por isso é chamada de pepsinogênio e não permite então a ação da pepsina para a destruição destas células ou destas proteínas mucinas que protegem as células da parede do estômago ou parede estomacal, tá? Então, por que o suco gástrico não digere o próprio estômago? Devido ao revestimento por uma camada resistente e gelatinosa denominada muco, formado pela mucina. Então, nós temos ali, antes de chegar ou antes do ácido clorídrico do suco gástrico ter contato com a parede, existe um muco, existe uma camada de proteção
protegendo, transformando quem? Transformando o pH, transformando a pepsina, né, a enzima pepsina, que destrói a proteína, ou que quebra a proteína, em pepsinogênio, que é uma forma de enzima inativa. Detalhe, pessoal, como que vocês podem lembrar? Lembrem um coco, quando vocês vão na praia ou quando vocês vão num parque e vocês tomam uma água de coco. Então, imagine o coco como o estômago de vocês. Lá dentro do coco tem um líquido, né? Que nós bebemos, que é agradável, é saudável, inclusive, né? Ricos em sais minerais e energia. Por volta ou protegendo ou separando a casca daquele líquido, porque senão aquele líquido seria absorvido pela casca, né? Então façam esse experimento. Peguem um pedaço da casca do coco e deixem na água. Vocês vão ver que ela vai absorver totalmente, vai encharcar. Então tem aquele muco, que é aquela camadinha branca de coco que a gente come, e eu recomendo vocês comer porque é extremamente saudável, né? Existe esse muco, né, que no estômago é formado pela proteína chamada mucina. E aí evita com que a água penetre para dentro da casca do coco, né, para dentro da... Temos a epiderme, a mesoderme, a endoderme, para dentro da mesoderme, né, tá? Então, lembrem do coco, lembrem daquela camadinha branca. É o muco estomacal, né? E o líquido do coco é o suco gástrico. Então, às vezes o muco falha, claro, né? Tudo depende de um equilíbrio molecular, de íons, de átomos, né? E um elemento químico, tudo depende desse equilíbrio. Então, permite que o suco gástrico atinja a parede estomacal, provocando irritações ou úlceras ou gastrites, né? Tá? Então, às vezes acontece disso, por isso que muitas vezes nós temos que tomar remédios para parar uma gastrite, para parar uma úlcera, para parar aquela sensação de queimação, aqueles problemas todos que a gente tem com digestão, né? Porque a pepsina não ataca as próprias células das glândulas onde é formada. Na verdade, elas produzem uma substância inativa chamada pepsinogênio, né? Então, as enzimas ou a pepsina, né, as glândulas produzem esse pepsinogênio, que é uma forma de enzima inativa. Por que ela está inativa? Porque simplesmente o pH do muco é diferente do pH do suco gástrico. E aí a enzima fica inativa, né? Forma inativa da enzima pepsina. Então, aquela pepsina do suco gástrico, quando atinge o muco, ela se torna inativa devido ao pH. Então, o pepsinogênio acaba sendo secretado junto com o suco gástrico no interior do estômago. No meio ácido estomacal, pH em torno de 1,5 a 2,5, o pepsinogênio, em presença do ácido clorídrico, se converte em pepsina ativa, iniciando a digestão da proteína. Então, quando o muco se torna mais ácido, sofre alterações no pH, o pepsinogênio, que é a enzima inativa que foi secretada pelas glândulas, é ativado, né? Por esse entendimento da célula, das moléculas, há uma reação química e pepsina é ativada. E com isso, o que acontece? O muco se desintegra, por quem? Pela ação da proteína ou da enzima pepsina, né, que se tornou ativa, o pepsinogênio se transformou em pepsina. Então, essa enzima pepsina acaba atuando sobre as proteínas do muco e vai atingir a parede do estômago e vai provocar irritações ou até mesmo úlceras, tá? Então,
A massa alimentar no estômago recebe o nome de quimo. Então, nós temos o suco gástrico e a massa do bolo alimentar que está lá dentro do estômago recebe este nome diferente chamado de quimo e passa então ao intestino delgado, ou seja, e onde será chamado de quilo. Então, o quimo que está dentro do estômago tem a ação das enzimas, né? Então está sendo transformado, já quebrado, e vai passar pelos movimentos peristálticos, né? Involuntários, vai passar para o intestino delgado. Quando ele atinge o intestino delgado, ele passa a se chamar quilo. Então nós temos o quimo que vai ser transformado em quilo, tá bom? E aqui então nós temos um esquema: bolo alimentar, movimentos peristálticos, que é uma ação mecânica, né? Dentro vai chegar até o suco gástrico com a ação do ácido clorídrico, muco, né? Que é formado pela proteína mucina, mais algumas enzimas. Qual é a enzima? Dentro do suco gástrico, a enzima pepsina. No muco, nós temos essa enzima inativada na forma de pepsinogênio, né? Então, esta ação química vai gerar o quimo. Então, olha lá, peristálticos, movimento mecânico, processamento, quebras, transformações, química. Vai gerar o quimo, que é um bolo, que vai deixar o estômago e vai se dirigir ao intestino delgado. Ao chegar no intestino delgado, vai se transformar em quilo, e aí vai passar por todo um processo de digestão que nós vamos ver na próxima aula deste assunto. Então, até lá, fiquem bem, estudem, e aí se apaixonem, porque é uma coisa, nossa, de vida. Então, quando vocês tiverem alguém da família ou vocês se sentindo mal por algum problema estomacal, né, ou por refluxo, vocês já sabem o que está acontecendo. Ainda que vocês não saibam explicar, mas vocês deveriam. Vocês têm que tentar, afinal de contas a família é para isso mesmo, né? Para receber as nossas falhas, entender as nossas falhas e nos aceitar e nos apoiar e nos ajudar. E os pais de vocês, os amigos, os irmãos, têm que apoiar, porque senão como é que nós vamos ter sucesso na nossa prova, né? Então vocês precisam explicar. Por que eu estou dizendo que preciso explicar? Porque quando a gente explica, ou quando a gente tenta explicar, a gente fixa conteúdo e a gente observa quais são os pontos que não estão bem consolidados. E aí a gente volta lá e vai estudar, vai ler de novo, até entender. Ok? É assim que a gente estuda e é assim que a gente fixa conteúdo. Grande abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.